Título: Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Comunicação preliminar, 1893. Freud e Breuer. Capítulo 1. Uma observação causal levou-nos durante vários anos a pesquisar uma grande variedade de diferentes formas e sintomas de histeria, com vistas a descobrir sua causa precipitante. O fato que teria provocado a primeira ocorrência muitos anos antes com frequência do fenômeno em questão. Na grande maioria dos casos, não é possível estabelecer o ponto de origem através da simples interrogação do paciente, por mais minuciosamente que seja levado a feito. Isso se verifica, em parte, porque o que está em questão é, muitas vezes, alguma experiência que o paciente não gosta de discutir, mas ocorre principalmente porque ele é, de fato, incapaz de recordá-la e muitas vezes não tem nenhuma suspeita da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico. Via de regra, é necessário hipnotizar o paciente e provocar, sob hipnose, suas lembranças da época em que o sintoma surgiu pela primeira vez. Feito isso, torna-se possível demonstrar a conexão causal da forma mais clara e convincente. Esse método de exame tem produzido, num grande número de casos, resultados que se afiguram valiosos, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. Eles são teoricamente valiosos porque nos ensinaram que os fatos externos determinam a patologia da histeria, numa medida muito maior do que se sabe e reconhece. Naturalmente, é óbvio que, nos casos de histeria traumática, o que provoca os sintomas é o acidente. A ligação causal evidencia-se igualmente nos ataques histéricos, quando é possível deduzir dos enunciados do paciente que, em cada ataque, ele está alucinando o mesmo evento que provocou o primeiro deles. A situação é mais obscura no caso de outros fenômenos. Nas experiências, porém, têm demonstrado que os mais variados sintomas, que são ostensivamente espontâneos e, como se poderia dizer, produtos idiopáticos da histeria, estão tão estritamente relacionados com o trauma desencadeador quanto os fenômenos a que acabamos de aludir, e que exibem a conexão causal de maneira bem clara. Os sintomas cujo rastro podemos seguir até os referidos fatores desencadeadores desse tipo abrangem nevralgias e anestesias de naturezas muito diversas, muitas das quais haviam persistido durante anos, contraturas e paralisias, ataques histéricos e convulsões epileptoides, que os observadores consideravam como epilepsia verdadeira. Petit mal e perturbações da ordem dos tiques, vômitos crônicos e anorexia, levados até o extremo da rejeição de todos os alimentos, várias formas de perturbação da visão, alucinações visuais constantemente recorrentes e etc. A desproporção entre os muitos anos de duração do sintoma histérico e a ocorrência isolada que o provocou é o que estamos invariavelmente habituados a encontrar nas neuroses traumáticas, com grande frequência. É algum fato da infância que estabelece um sintoma mais ou menos grave que persiste durante os anos subsequentes. Muitas vezes a ligação é tão nítida que se torna bem evidente como foi que o fato desencadeante produziu um dado fenômeno específico, de preferência a qualquer outro.
Nesse caso, o sintoma foi de forma bem óbvia determinado pela causa desencadeadora. Podemos tomar como exemplo muito comum uma emoção suprimida na época e que produz então náuseas e vômitos que persistem por meses sob a forma de vômitos histéricos. Uma jovem que velava o leito de um enfermo, atormentada por uma grande angústia, caiu num estado crepuscular e teve uma alucinação aterrorizante, enquanto seu braço direito, que pendia sob o dorso da cadeira, ficou dormente. Disso proveio uma paresia do mesmo braço, acompanhada de contratura e anestesia. Ela tentou rezar, mas não conseguiu encontrar as palavras. Por fim, conseguiu repetir uma oração para as crianças em inglês. Posteriormente, ao surgir uma histeria grave e altamente complicada, ela só conseguia falar, escrever e compreender o inglês, enquanto sua língua materna permaneceu ininteligível para ela por 18 meses. A mãe de uma criança muito doente, que finalmente adormecera, encontrou toda a sua força de vontade em manter-se imóvel a fim de não despertá-la. Precisamente por causa de sua intenção, produziu um ruído de estalo com a língua, um exemplo de contravontade histérica. Esse ruído se repetiu numa ocasião subsequente, em que ela desejava manter-se perfeitamente imóvel, tendo dele surgido um tique que, sob a forma de um estalido com a língua, ocorreu durante um período de muitos anos, sempre que ela se sentia excitada. Um homem muito inteligente estava presente quando uma articulação da coxa anquilosada de seu irmão foi submetida a uma manobra de extensão, sob a ação de um anestésico. No momento em que a articulação cedeu com um estalido, ele sentiu uma dor violenta em sua própria articulação, que persistiu por quase um ano. Outros exemplos poderiam ser citados. Em outros casos, a conexão causal não é tão simples. Consiste apenas no que se poderia denominar uma relação simbólica entre a causa precipitante e o fenômeno patológico. Uma relação do tipo da que as pessoas saudáveis formam nos sonhos. Por exemplo, uma nevralgia pode sobrevir após um sofrimento mental, ou vômitos após um sentimento de repulsa moral. Temos estudado pacientes que costumavam fazer o mais abundante uso dessa espécie de simbolização. Noutros casos ainda, não é possível compreender a maneira vista como os sintomas podem ser determinados, a maneira como sugerimos. São precisamente os sintomas histéricos típicos que se enquadram nessa classe, tais como a hemianestesia, a contração do campo visual, as convulsões epiloptiformes e assim por diante. Uma explicação de nossos pontos de vista sobre esse grupo deve ser reservada para um exame mais acurado do assunto. Observações como essas nos parecem estabelecer uma analogia entre a patogênese da histeria comum e a das neuroses traumáticas e justificar uma extensão do conceito de histeria traumática. Nas neuroses traumáticas, a causa atuante da doença não é o dano físico insignificante, mas o afeto do susto, o trauma psíquico. De maneira análoga, nossas pesquisas revelam para muitos, se não para a maioria dos sintomas histéricos, causas desencadeadoras que só podem ser descritas como traumas psíquicos.
qualquer experiência que possa evocar afetos aflitivos, tais como os do susto, angústia, vergonha ou dor física, pode atuar como um trauma dessa natureza. E o fato disso acontecer de verdade depende naturalmente da suscetibilidade da pessoa afetada, bem como de outra condição que será mencionada adiante. No caso da histeria comum, não é rara a ocorrência, em vez de um trauma principal isolado, de vários traumas parciais que formam um grupo de causas desencadeadoras. Essas causas só puderam exercer um efeito traumático por adição e constituem um conjunto por serem, em parte, componentes de uma mesma história de sofrimento. Existem outros casos em que uma circunstância aparentemente trivial se combina com o fato de realmente atuante ou ocorre numa ocasião de peculiar suscetibilidade ao estímulo, e dessa forma atinge a categoria de um trauma, que de outra forma não teria tido, mas que daí por diante persiste. Mas a relação causal entre o trauma psíquico determinante e o fenômeno histérico não é de natureza a implicar que o trauma atue como mero agente provocateur na liberação do sintoma, que passa então a levar uma existência independente. Devemos antes presumir que o trauma psíquico, ou mais precisamente a lembrança do trauma, age como um corpo estranho, que muito depois de sua entrada deve continuar a ser considerado como um agente que ainda está em ação. Encontramos a prova disso num fenômeno invulgar, que, ao mesmo tempo, traz importantes descobertas e interesses práticos para nós. É que verificamos a princípio com grande surpresa que cada sintoma histérico individual desaparecia de forma imediata e permanente quando conseguíamos trazer à luz com clareza a lembrança do fato que o havia provocado e despertar o afeto que o acompanhara. E quando o paciente havia descrito esse fato com o maior número de detalhes possível e traduzido o afeto em palavras. A lembrança sem afeto quase invariavelmente não produz nenhum resultado. O processo psíquico originalmente ocorrido deve ser repetido o mais nitidamente possível. Deve ser levado de volta a seu status nascendi e então receber expressão verbal. Quando aquilo com que estamos lidando são fenômenos que envolvem estímulos, espasmos, nevralgias e alucinações, estes reaparecem mais uma vez com intensidade máxima e a seguir desaparecem para sempre. As deficiências funcionais, tais como paralisias e anestesias, desaparecem da mesma maneira, embora, é claro, sem que a intensificação temporária seja discernível. É plausível supor que se trata aqui de sugestão inconsciente. O paciente espera ser aliviado de seus sofrimentos por esse procedimento, e é essa expectativa e não a expressão verbal o fator operativo. Mas não é isso que ocorre. O primeiro caso dessa natureza ser objeto de observação remonta ao ano de 1881. Isso é, a era do pré-sugestão. Um caso muito complicado de histeria foi analisado dessa maneira
e os sintomas, que decorriam de causas distintas, foram distintamente eliminados. Essa observação foi possibilitada por auto-hipnose espontâneas por parte do paciente e surgiu com uma grande surpresa para o observador. Podemos inverter a máxima cessant causa cessat effectus, ou seja, cessando a causa, cessa o efeito, e concluir dessas observações que o processo determinante continua a atuar de uma forma ou de outra durante anos, não indiretamente através de uma corrente de elos causais intermediários, mas como uma causa diretamente liberadora, da mesma forma que um sofrimento psíquico que é recordado no estado consciente de vigília ainda provoca uma secreção lacrimal muito tempo depois de ocorrido o fato. Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Capítulo 2. À primeira vista, parece extraordinário que fatos experimentados há tanto tempo possam continuar a agir de forma tão intensa que sua lembrança não esteja sujeita aos processos de desgaste a que, afinal de contas, vemos sucumbirem todas as nossas recordações. Talvez as considerações que se seguem possam tornar isso um pouco mais inteligível. O esmaecimento de uma lembrança ou a perda de seu afeto dependem de vários fatores. O mais importante destes é se houve uma reação energética ao fato, capaz de provocar um afeto. Pelo termo reação, compreendemos aqui toda a classe de reflexos voluntários e involuntários, das lágrimas aos atos de vingança, nos quais, como a experiência nos mostra, os afetos são descarregados. Quando essa reação ocorre em grau suficiente, grande parte do afeto desaparece como resultado. O uso da linguagem comprova esse fato de observação cotidiana, com expressões como, entre aspas, desabafar pelo pranto e, entre aspas, desabafar através de um acesso de cólera, literalmente, esvair-se em cólera, entre aspas. Quando a reação é reprimida, o afeto permanece vinculado à lembrança. Uma ofensa revidada, mesmo que apenas com palavras, é recordada de modo bem diferente de outra que teve que ser aceita. A linguagem também reconhece essa distinção. Em suas consequências mentais e físicas, de maneira bem característica, ela descreve uma ofensa sofrida em silêncio como uma mortificação. Literalmente, fazer adoecer. A reação da pessoa insultada em relação ao trauma só exerce um efeito inteiramente catártico se for uma reação adequada, como, por exemplo, a vingança. Mas a linguagem serve de substituta para a ação. Com sua ajuda, um afeto pode ser abreagido, quase com a mesma eficácia. Em outros casos, o próprio falar é o reflexo adequado, quando, por exemplo, essa fala corresponde a um lamento ou é a enunciação de um segredo torturante, por exemplo, uma confissão. Quando não há uma reação desse tipo, seja em ações ou palavras, ou, nos casos mais benignos, por meio de lágrimas,
Qualquer lembrança do afeto preserva sua tonalidade afetiva do início.